E isso pode não ser tão bom para o andamento da política que nós desejamos para o país ou para o Estado. E quando a gente fala sobre, tu fala do voto mais personalizado, mais individualizado, eu vejo que isso é uma tendência natural, que ocorre há muitos anos. Durante a campanha, eu particularmente, encontrei diversas pessoas que falaram, vou votar em ti para deputado estadual, mas vou votar no fulano para federal, no governador tal, ou governadora tal, presidente tal, que eram partidos até contrários ao meu, candidatos que eu seria oposição e sou hoje, no caso, eleito. Então, o eleitor, primeiro, ele escolhe pessoas que vão representar ele e, no meu ponto de vista, a sua região. E diversos candidatos que têm e representam o seu interesse, independente de partido político, eles votam de maneira mais personalizada. Isso eu acho uma coisa natural. Claro, com o enfraquecimento dos partidos políticos, justamente por essa quantidade de partido que existe, justamente pelo enfraquecimento, as alianças que ocorrem, independente de questões ideológicas, acabam enfraquecendo o voto partidário e aumentam o voto individualizado. Então a reforma política ela viria a engrandecer, a fortalecer os partidos políticos para que eles pudessem ter mais identidades. Eu sempre coloco que as pessoas que se filiam hoje em partido político, muito pouco dessas pessoas, quando entram no partido, pedem o estatuto do partido, para saber que linha que o partido tem, de que maneira que o partido se porta à frente de diversas situações. A maioria das pessoas se filia num partido em virtude das pessoas que lá estão no partido. O fulano é meu amigo, eu gosto do Fichinha, eu gosto do Lucas Redecker, eu gosto do fulano, então eu vou me filiar no partido dele. Mas não sabe nem a posição que o partido toma em relação a certas coisas. E o voto do Tiririca, a minha visão, a discussão que hoje ocorre é da legitimidade se ele realmente fez um atestado, que ele era alfabetizado ou não. Eu acredito que a Justiça já deveria ter tomado providência antes da eleição, não posterior à eleição as pessoas votarem e se mobilizarem. Se foi um voto de protesto ou não foi, as pessoas votaram nele. E ele foi eleito legitimamente, assim como eu fui, como o Fichinha foi. Não conheço o Tiririca, não defendo o Tiririca, não votaria no Tiririca. Agora, ele foi eleito com muitos votos e eu acredito que a Justiça deveria ter feito isso antes. Porque agora ele já está eleito, só que com os votos do Tiririca, diversos deputados entraram juntos, com a legenda partidária sendo aumentada e elegendo o maior número de deputados. Então, é aí que entra o debate justamente do que nós falamos anteriormente, da reforma política. Porque o Tiririca elegeu mais 3 ou 4 deputados federais, com um percentual mínimo de votos. Aí nós temos alguns deputados que não se elegem candidatos, com uma imensidão de votos porque não tem legenda no seu partido. Então tem que ser rediscutida a reforma partidária. Se acontecesse isso no Rio Grande do Sul, eu acho um pouco mais difícil, como tu colocasse, acontecer no Rio Grande do Sul. Por não desqualificando eleitores de outros estados, mas o eleitor do Rio Grande do Sul ele é politizado. Ele pensa bem na hora de votar. Isso a gente vê, Fichinha, na hora que nós vamos pedir voto. Tu chega 2 semanas, 3 antes da eleição, tem pessoas dizendo, eu ainda não decidi, mas muitos não é que não decidiram porque não estão preocupados com a eleição, estão pensando em quem vão votar, porque aquela pessoa, ele sabe muito bem que irá se eleger o deputado estadual, federal ou qualquer outro, será o representante legítimo. A hora que as pessoas votam, eles estão dando lá assinando a carteira de trabalho do seu candidato para que ele possa representar durante 4 anos. Então, eu vejo que há necessidade das reformas, política, tributária, trabalhista e tantas outras, e que nós possamos ter uma representatividade maior de pensamentos, de pessoas que vão defender linhas, que nós não teremos essa venda de apoios por alianças políticas e venda de apoios de governo, isso é o que acontece. Nós temos apoio de governo que são trocados por cargo, são trocados por obras em diversas regiões, e isso não é o que nós queremos. Nós queremos uma linha ideológica consistente e que nós possamos vender, claro, que tenhamos obra, teremos retorno para as comunidades que nós representamos, mas de uma maneira composta por partidos que defendem ideologias e não defendem. Eu sempre gosto de distinguir 2 coisas, o projeto de governo e o projeto de poder. Claro que existem as 2 coisas, mas o principal é o projeto de governo, que tu tenha o projeto de governo. E que, se tu tem o projeto de governo, ele seja vinculado a um projeto, o projeto de poder, que ele seja vinculado a um projeto de governo. E não simplesmente como acontece em diversos momentos,
projeto de poder, esquecendo o projeto de governo, e quando passa a campanha ele seja jogado no lixo, que acontece muitas vezes. Né? Fischer, então, a tua opinião a respeito dos eleitores que votam na pessoa, né, e esse voto de protesto? Hein? Bom, eu acompanhei bem essa questão tanto a nível nacional quanto a nível local, nível regional. E nós também tivemos aqui alguns fatores que poderia se dizer alguns deputados votados dessa maneira. Já tivemos em outras oportunidades. Isso é muito ruim, porque não se sabe os princípios, o que é que essa pessoa defende, realmente defende, quais são as posições, porque os partidos, muitas vezes, dessas pessoas são pequenos partidos que não têm uma carta de princípios muito clara, ou às vezes até tem a carta de princípios clara, mas ela não defende exatamente aquilo que diz o seu estatuto, a responsabilidade que tem aquele partido ao qual ela está afiliada. O caso Tiririca. Tiririca fez 1.300.000 votos, que eu acho que são votos justos. O eleitor que votou nele, porque talvez eu olhava o programa dele, eu não olhei nenhuma vez o Tiririca, não acompanhei nenhuma vez o Tiririca como ator, como apresentador, como humorista. E certamente se ele trabalhou parece que 20 anos numa televisão, quer dizer que ele tem um certo grau de convencimento e de condição de representar uma parcela da população. A gente não tem como avaliar e nem tem, tem que achar a palavra aqui, para que se possa dizer realmente por que alguém não pode se eleger ou por que pode. Os parlamentos, tanto estadual, ou municipal, ou federal, são a real representação da sociedade, da comunidade ao qual a gente está inserido. Não existe, cada um tem o seu representante lá dentro. Se existe 10% de malandro, traficante, sem vergonha, que aprontam, estão fora da lei, eles não vão votar numa pessoa que representa o bem, que representa a condição daqueles que trabalham, daqueles que defendem a questão legal, as questões corretas de uma sociedade, o ético e o moral, certo? Então, por isso, tem políticos identificados com estas pessoas. Se existe um número de pessoas que são analfabetos, esses aí não vão votar num catedrático que defende a reestruturação de todo o ensino, uma reformulação do ensino de português, uma renovação da educação no país. Por quê? Porque eles não têm, eles não conhecem isso. Eles vão votar naquele que mais se identifica com eles. Por isso que certamente tem esses fenômenos de que se elegem muitos com um número de votos muito expressivos. A questão pragmática que eu quero deixar aqui é que devemos de ter partidos com os propósitos e os princípios claros, transparentes, que a sociedade saiba exatamente que a partir daquele momento que o partido A foi eleito, o que vai acontecer é aquilo que está na carta de princípios dele, é aquilo que defendem os filiados a esse partido e as lideranças desse partido. Para que não haja surpresas, para que não precise haver essa cooptação de deputados. E eu estou dizendo isso no sentido da palavra mesmo. Se houve mensalão, e não se sabe até que ponto isso terminou, isso quer dizer que esta é a política nacional, porque ela não está definida. Quando um partido que eu acreditava e conhecia a Carta de Princípios, que é o Partido dos Trabalhadores, começa a administrar e segue uma linha do governo anterior, que também era uma linha de esquerda, certo? Era uma linha de esquerda, porque precisava-se fazer algumas reformas, precisava-se conseguir fazer algumas mudanças, e as mudanças que estavam acontecendo no mundo estavam mais ou menos nesta linha. E isso não muda, quer dizer o quê? Você enterra a sua Carta de Princípios
esquece tudo e começa a fazer um governo de acordo com as ideias daqueles que comandam naquele momento. Isso é ruim para uma nação, é ruim para todos os cidadãos.